Amém. Aleluia. A paz do Senhor é toda a igreja. Amém. Glória a Deus. De costume, vamos fazer mais uma oração? Vocês estão prontos? Amém? Amém? Senhor, Deus e Pai, Deus, uma coisa eu sei, Pai, a Tua palavra diz, onde tem dois ou mais reunidos ali no Teu nome, ali o Senhor está. Meu Deus, venha estar abrindo as portas do céu, surpreende nossos corações nessa noite. Meu Pai, não é o Lucas Gomes que está aqui, mas eu sei que a Tua palavra que nos edifica, que nos fortalece e que nos dá um novo ânimo. Deus, venha abrir as portas do céu em nosso meio, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem trouxe sua Bíblia? Deixa eu ver. Levanta ela pra cima, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Já pega e abre agora em Gênesis 37. Gênesis 37. Esse livro é meio difícil de achar, é o primeiro. Gênesis 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Eu espero, tá? Gênesis 37. Gênesis 37. Aleluia. Amém? No versículo 2 começa assim: essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era da sua velhice. Fala junto comigo, era da sua velhice. Amém? E fez uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus outros irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Outras Bíblias dizem com calma. E sonhou também José um sonho. Fala junto comigo. Sonhou José também um sonho. Amém. Que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos se rodearam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse os teus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou o seu sonho aos seus irmãos, e o repreendeu seu pai, e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar perante a ti em terra? E os seus irmãos, pois, o invejaram. E seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Podem sentar, amém? Desde já de princípio, eu quero agradecer muito a minha irmã Viviane por estar aqui. Sabe que é mais que honra, viu, Viviane? Mais que honra essa presença aqui. Eu achei interessante, hoje aqui Deus já falou comigo tremendamente, que Deus te abençoe muito, viu, pastor? Eu achei interessante que desde o início, Deus me fez lembrar de algo. Às vezes o pessoal vê eu chorando aqui e pensa: será que ele está com medo? Será que ele é atribulado? Não. Deus me fez lembrar de um dia. Eu bem lembro quando eu estava na Nossa Terra, de outra igreja. E lá tinha acabado o culto, de estilo meu, todo social. Já acabou o culto, eu estava vindo para casa. Quando eu estava chegando perto de casa, eu ouvi uma pregação tão gostosa, tão bonita. Era lá, eu moro no Vera Cruz 1, era lá no Vera Cruz 2, lá do outro lado da ponte. Eu ouvi aquela ministração e falei: gente, eram quase 10 da noite. Falei: gente, eu estou sentindo de ir lá naquela pregação, eu vou lá. Ela vai eu caminhando, chegando lá, eu nem sabia onde era, eu fui pelo som. E chegando ali eu ouvi uma pregação tão linda, tão perfeita. No final, o homem de Deus falou uma palavra que me edificou muito. Ele falou assim: irmão, se prepare o seu coração, porque Deus vai te levantar poderosamente na terra, com presença de Deus. Mas tem uma coisa, é daqui 2 anos ainda. Eu falei: mas que mistério que é esse? Como assim 2 anos? Eu fiquei pensativo, querendo entender. E depois eu guardei isso no coração. Passou um tempo, eu desviei, fui no mundo,
ali participei de muitas coisas que não convém. Eu achei interessante que depois desses anos, Deus me colocou aqui nesse lugar. Quem lembra de mim quando eu vim pra cá? Eu vim bonito, não vim, igreja? Meu Deus, vim não? Eu vim daquele jeito. Mas achei interessante que Deus me levantou aqui. E nessa promessa, quando eu cheguei aqui, passou um tempo, Deus me fez lembrar que os 2 anos se completavam aqui. Hoje, algumas pessoas podem olhar, irmão Lucas, é apenas uma ministração, é apenas uma gravação. Mas não, hoje é o cumprimento de uma palavra de Deus na minha vida. Amém, glória a Deus. Eu acho interessante, vamos começar a mensagem agora. Eu estava na casa do Elton, conversando no domingo à tarde. E eu falando, Elton, algo vai acontecer por esses dias. Deus está me dando muitas revelações na palavra, revelações soltas, pequenas. Elton, estou sentindo de Deus que eu vou gravar um DVD. E o Elton olhou para ele e falou, amém, irmão, Deus abençoa mesmo. Isso era tarde. Quando era à noite, Deus criou a situação e hoje está sendo completado isso. Porque eu sei que Deus está no. Amém? Achei interessante que eu fiquei um pouco atônito. Falei, Senhor, o que pregar? Pregar de mim é fácil. Aqui na Bíblia tem tantas palavras que eu podia pregar. Podia pregar sempre para Apocalipse, Mateus, Marcos, João, Gênesis, qualquer lugar. Mas Deus separou essa palavra. Essa sexta-feira passada eu fui no monte com o Wender. E ali Deus começou a falar comigo. Falei, Senhor, o que é para pregar ali? Que mensagem que é aquela? Que é para pregar? Pega na mão do irmão que está do seu lado. Pega, segura na mão dele. Fala assim, irmão, hoje você vai entender o que você tem passado. Amém? Achei interessante que eu falei, Senhor, o que é para pregar? Deus mandou uma mensagem que eu achei linda. O tema dessa mensagem é uma faculdade chamada deserto. Meu Deus do céu. Achei interessante a vida de José. Acho que aqui, todos aqui já conhecem a vida de José. Todo ouviu falar de como foi a vida de José, o que José teve que passar, o que José teve que viver para cumprir a promessa dele. Nós vemos essa parte que Deus colocou promessas na vida de José. Quem tem promessas? Deixa eu ver. Quem tem promessas aqui. Deixa eu olhar. Meu Deus do céu, eu tenho muitas também. Deus colocou promessas na vida de José. Promessas que ia levantar ele, que começou a colocar sonhos. José aceitou aquele sonho e colocou no coração dele. Porque era promessa. Era promessa para acontecer. Uma coisa que eu posso falar, Nilvana. Não. Uma coisa que Deus manda te dizer. Não é para você ficar tímida diante de Deus. Às vezes você está se achando meio indigna de conversar com Deus. Às vezes você fica envergonhada de conversar com Deus. Eu estou errado. Se eu estiver errado, me fala que eu pego a minha Bíblia e vou lá para minha casa. Soberano Deus! Deus está falando uma coisa com você, Nilvana. Ele te recebe novamente da forma que você está. Deus está preocupado em outras situações. O passado, fica pro passado. Deus quer fazer uma nova história daqui. E sabe que é a parte mais bonita? A caneta está nas suas mãos. A caneta está nas suas mãos. Deus não preocupa com o que se passou. A palavra que um dia Deus falou, Ele repete. Tu és coluna de Deus, não é apenas mais uma na terra que qualquer um pode falar, mas é separada de Deus. É separada de Deus. Em nome de Jesus. Achei interessante na vida de José que Deus colocou projetos e planos na vida dele. Às vezes o pessoal fala, mas Lucas, José teve planos, projetos, Deus colocou, mas por quê? Deus não levantou diretamente José. José tinha 17 anos nesse tempo, 17, ele era jovem. Primeiro Deus pegou os irmãos dele e falou, ó, o pai dele falou, José, vai lá levar alimento para seus irmãos. José, obediente, fez isso, levou o alimento. Chegando lá, os irmãos dele invejaram e falou, já sei, vamos matar a José. Ei, aqui nessa noite mesmo, quantas pessoas não estão sendo irmão de José na sua vida? Vou matar os seus sonhos, eu vou destruir. Às vezes você coloca um projeto no coração de dar certo, de querer romper, de crescer. Quando você conversa com o irmão e fala assim, irmão, isso está certo? Não, eu já tentei. Isso não funciona. Para que você está tentando? Para que você está tentando? Quieta com isso. E às vezes nós desanimamos. Mas José tinha uma promessa de Deus. Achei interessante na vida de José que Deus falou para ele que ia levantar. Depois disso os irmãos pegaram, invejaram e colocaram ele no poço. Vamos deixar José morrer. Essa túnica que nosso pai deu, vamos pegar e matar um animal, colocar o sangue dele na túnica e falar que José morreu. Mas Rubens, um dos irmãos José, ele quis ser esperto, não sabendo que era a continuação da promessa de Deus. Rubens falou assim, já sei,
Vamos pegar e vender José. Vamos tirar José da nossa vida e ainda vamos lucrar com José. Esse foi o plano de Rubens. Mas acho interessante que Deus pegou, colocou José no poço. Foi a primeira coisa que Deus fez. Deus colocou José no poço. Era promessa na vida de José. A vida cristã, para Deus te levantar, a primeira coisa que Deus faz é o quê? É descer. Me fala um cristão que Deus pegou e já arrebentou de primeira, sem passar nenhuma prova, sem passar nenhuma situação. José precisou passar nesse deserto. Isso foi um deserto na vida de José. Primeiro, para você crescer, você tem que descer. Você tem que humilhar a Deus, buscar a Deus. Outro projeto que Deus fez na vida de José. Passou esse tempo, Deus pegou José, ao vender, ele vendeu na casa de Potifar para ser mordomo. Olha que interessante que Deus falou, para ser mordomo. E ali José pegou e começou a cuidar daquela casa. Potifar era tão amigo de José que pegou a chave de toda a casa e deu para José, entregou para José, porque confiava. Lucas, mas por que Deus fez também José ir para a casa de Potifar? Porque também era promessa, era o caminho da promessa. Uma coisa eu sei, Deus falou que ia levantar José, não falou? Outro ponto que Deus fez, Deus ensinou a José a administrar. Ninguém consegue administrar nada se não tiver um conhecimento de administração. Deus colocou José lá com propósito, não foi à toa. A vida cristã, a vida do homem não é em vão, tudo tem propósito, tudo. A Bíblia fala que até mesmo uma folha que cai de uma árvore tem que ter permissão de Deus. Se você está passando um deserto hoje, é porque é permissão de Deus para Deus fazer você crescer. O deserto não é para a morte, para o homem. José podia muito bem pensar, se Potifar está confiando em mim, eu vou pegar e vou embora. Não, José sabia que tinha uma promessa, que estava guardado na promessa. Passou esse tempo, a mulher de Potifar quis seduzir a José, mas José lembrava de algo. Ele tinha Deus na vida dele, e ele não ia abrir mão de Deus e nem da promessa dele por um momento pequeno. José não ia abrir mão. Às vezes, nós fazemos isso. Por pequenos momentos, deixamos Deus operar na nossa vida. Por pequenos momentos. Mas José mesmo assim não, ele correu, fugiu e deixou a sua capa. O que a mulher de Potifar fez? Falou? Eis que José pegou e quis me violentar, quis me estrupar. O que o Potifar fez com José? Lançou ele lá no cárcere. Mas tem uma coisa, a mulher de Potifar também não sabia que era a continuação da promessa de Deus na vida de José. Mas Lucas, por que Deus pegou então José e colocou lá no cárcere? Ei, olha que interessante. Deus lançou ele lá no cárcere. Lá ele também foi abençoado por Deus. Porque a pessoa que tem um propósito com Deus, que tem a palavra no coração, Deus abençoa. A palavra diz assim, que aonde eu pisar a planta dos meus pés será abençoado. Aonde colocar tem que ser abençoado. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser pacificadores, tem que haver paz ali. Acho interessante que Deus pegou e colocou José lá no cárcere. Por quê, Lucas? Tem propósito também? Fala comigo, também tem propósito. Acho interessante que lá o carcereiro pegou a chave de tudo lá e entregou também para José. Por quê, Lucas? Deus começou a ensinar José a liderar pessoas ali dentro. José começou a ser líder naquele lugar. Ele começou a liderar pessoas, liderar almas. As pessoas que eram condenadas, ele mesmo levava para um lugar, levava para outro. Se era para ser morta, ele mesmo levava. Ou seja, também é cumprimento. Hoje eu vejo, se Deus, seja quem for a pessoa que ser levantada hoje na terra, tem que ter duas coisas: liderança e saber administrar. A pessoa que tem isso vence em qualquer lugar. Tudo que põe na mão dela dá certo. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se José não tivesse sido lançado no poço, porque, penso eu, se ele não fosse humilhado, quando Deus levantasse ele, ele não seria humilde. Ele teria soberba na mente. Primeiro, ele passou pro poço. Segundo, foi para a casa de Potifar. Terceiro, foi para o cárcere. Se ele não tivesse passado por isso, será que a promessa de Deus na vida dele tinha cumprido? Eu te pergunto essa noite. Não tinha cumprido. O deserto na vida do homem é para cumprir a promessa de Deus. É para cumprir, não é para a morte. Às vezes nós falamos, Deus, eu acho que é para minha morte, acho que eu vou morrer agora. Ei, não é para a morte, o que
passamos. Tem momentos que está tão pesado, que está tão difícil, que até mesmo o ar está pesado. Essa irmã de óculos está no fundo, de blezinho branco. Deus manda te falar que Ele te fortalece essa noite. Ele te dá uma nova força. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida, que às vezes abala. Mas acho bonito que você fala assim: Deus, eu continuo de pé. Eu continuo aqui, Deus. Eu continuo na posição e não vou abrir mão. Porque o Senhor falou que é promessa e eu creio nessa promessa. É minha casa, é do Senhor. Dança, levando na minha show. Deus está recebendo tudo. Assim na tua saúde, Deus também está te fortalecendo. Porque a promessa de Deus ainda não foi completada. Eu vejo que ainda está na metade, um pouco caminho andado. Mas Deus ainda não parou. Ou seja, na vida de José, ele teve que passar o deserto. Às vezes nós não queremos passar o deserto. Quem quer só bonança é muito fácil. É muito fácil estar na bonança, estar só na alegria. É fácil demais. Eu fico analisando outro homem também, que passou o deserto, que foi um cara chamado Paulo, apóstolo Paulo, que antes foi chamado de Saulo. Acho bonito que às vezes as pessoas me admiram e falam: nossa, Lucas, Deus pegou Paulo, e assim em Atos está escrito que no outro capítulo ele já levantou, já cresceu, e Deus levantou aquele homem. Interessante que não. Paulo passou ainda 14 anos depois de se encontrar com Jesus no caminho, depois de ter ficado cego. Ele ainda, depois de 14 anos que Deus levantou ele. E sabe o que eu acho mais bonito? Desses 14 anos, 3 anos Paulo foi para o deserto. 3 anos Paulo ficou no deserto querendo encontrar com Deus. Tem um hino do Adelino Marçal que diz assim: deserto é o lugar mais perto para se encontrar com Deus. Aleluia. Se hoje você está vivendo no deserto, dai glória a Deus. O deserto é continuação da sua promessa. O deserto é continuação do que Deus tem para você. Nós temos que entender que algo, às vezes estão passando situações e falam assim: ah, Deus não está comigo, eu não sei por que está acontecendo isso. Vou te falar algo lindo. Tudo na vida do homem tem propósito, tudo. Eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que me responda. Algumas pessoas sabem. Por que Jesus foi carpinteiro? Vocês já pararam para analisar dessa forma? Com essa visão? Porque em Marcos diz que eis ali o carpinteiro, filho de José. Em Mateus fala: eis ali o filho do carpinteiro. Por que ele foi carpinteiro? Será que é lógica? Se a vida dele, desde a vida inteira fala de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse fala da vinda de Cristo, do Salvador. Será que tem propósito? Também tem, até ser carpinteiro. Acho bonito. Jesus foi morto com o quê? Prego, madeira e martelo. Que o carpinteiro, quais são os instrumentos do carpinteiro? Prego, madeira e martelo. Ou seja, Deus já estava trabalhando no coração de Jesus, porque Jesus teve um momento de angústia na cruz. Ele podia abrir mão, porque ele também era 100% homem e 100% Deus. Mas Deus já estava preparando Jesus para a cruz. O que você está passando, tem coisa que nós não entendemos no momento. Tem coisa que de momento nós não sabemos o que está passando. Mas saiba que é tudo projeto de Deus. É tudo projeto de Deus. Não é em vão que passamos situações. Irmã Maria, abre a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia para mim. A sua. Eu só vou falar o versículo que depois você lê. Em 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando-se as suas mãos santas, sem ira e sem contenda. Achei tão bonito que Deus falou comigo sobre você. Achei bonito que Deus tem te levantado, você tem orado. Às vezes o pessoal olha para você e não sabe o que você está passando. Às vezes até sabe, até criticam. Mas achei bonito que quando eu estava sentado e Deus falava que você ora em qualquer lugar. Teve um momento que dentro do ônibus você estava sentada, abaixou a cabeça e começou a orar com Deus. Você ora muito dentro do ônibus, entalado, quietinha. Teve um dia que você começou até a chorar e ficou com medo dos outros olharem. Você falou assim: meu Deus, eu estou chorando dentro do ônibus, está tão difícil. Está tão difícil. Naquele momento ali, o próprio Deus pegou a sua oração, mesmo que foi só em choros. Você chegou até a abaixar a cabeça para ninguém ver, mas Deus viu o teu choro. O deserto na tua vida é passageiro.
O deserto é faculdade na sua vida. No final, você vai olhar para trás, vai ver tanto que valeu a pena. No final, você vai olhar, meu Deus, obrigado. Se for necessário, eu passava o deserto de novo. Se for necessário, eu passar de novo. Porque agora está sendo o tempo da bênção. A tua vida é escolhida pelo Senhor, a tua casa, tudo que você tem vivido. Até mesmo em sonhos, que você acorda meio desesperado, não entendendo o sonho e pergunta para outras pessoas. Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida, mulher. Mesmo que a situação está toda abalada, todas desestruturadas, Deus diz, Ele está do seu lado. Sozinhos não estamos nessa terra. Às vezes achamos que estamos só. Ei, não estamos só nessa terra. Não estamos sozinhos. Outro homem que eu acho tão interessante, que foi Abraão. Que homem de Deus que foi Abraão. Que Deus falou, Abraão, pega Isaac como sacrifício. Eu quero Isaac. Isso também foi deserto na vida de Abraão. Foi deserto. Abraão podia ter falado assim, não, Deus, o Senhor prometeu quando eu tinha 75 anos, com 99 o Senhor me entregou, e agora o Senhor pede meu filho. Abraão podia ter reclamado com Deus? Podia, porque era o filho da promessa. Mas Abraão não fez isso. Abraão obedeceu e foi até o fim. No final Deus ainda falou, não, Abraão, pode parar. Para, Abraão. Atrás tem um cordeiro preparado para o sacrifício. Se Deus falou, se no meio da situação que você está passando, às vezes você acha, meu Deus, acho que não é nem de Deus que eu estou passando. Ei, Deus está no controle de tudo. Mas tem uma coisa que Deus me falou lá no monte, junto com ele, que eu fiquei impactado. Nós temos que analisar se estamos passando por prova ou se estamos em consequência de pecado. Meu Deus. Às vezes tem situação que fala, mas estou sendo muito provado.